Identificadas 11 das 12 pessoas mortas pelas chuvas que causaram muita destruição no Rio de Janeiro. Reunião entre ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é sobre projeto que reonera a folha de pagamentos. Praticar bullying passou a ser crime. Se for através das redes sociais, poderá até resultar em pena de prisão. INSS começou hoje a usar robôs para conferir e acabar com a farra dos atestados médicos falsos que terminam em auxílio-doença. Hoje foi o último dia para os brasileiros fazerem transferência de dinheiro pelo DOC. Preço do material escolar subiu mais do que a inflação no ano passado. Grupo Hamas divulgou vídeo para provar que matou mais 2 reféns israelenses. E pela 8ª vez, o argentino Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do mundo. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Os trabalhos de socorro foram intensificados no Rio de Janeiro. A tempestade que atingiu mais de 20 municípios e a capital provocou 12 mortes e muita destruição. 11 vítimas já foram reconhecidas. As cidades mais atingidas estão na Baixada Fluminense. Mesquita, Nilópolis e São João de Meriti registraram em 2 dias mais chuva do que a média do mês de janeiro. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, foi um volume entre 260 milímetros no sábado e 275 no domingo. O Climatempo informou que a chuva começou de forma localizada na manhã de sábado, mas ganhou força a partir da tarde, continuando por toda a madrugada de domingo e diminuindo durante a manhã. Marcelo Celucci, meteorologista e coordenador de operações e modelagem do CEMADEM, definiu a chuva que caiu no fim de semana como histórica e disse que nenhuma cidade do mundo suportaria um volume parecido. Além das mortes, a chuva provocou prejuízos materiais para moradores e partes da Baixada Fluminense ainda registram inundações. Um dos pontos de alagamento é o bairro Amapá, em Duque de Caxias. Moradores circulavam com água acima da cintura. Em Belfor Roxo, o Corpo de Bombeiros segue na busca por uma mulher que desapareceu após o carro onde ela estava ter caído no Rio Botas, no bairro Andrade de Araújo. O marido dela, que estava no veículo, foi resgatado por moradores da região. Testemunhas contaram que o homem tentou passar com o carro pela enchente, mas o veículo acabou sendo arrastado e ultrapassou a margem do rio. O presidente do Instituto Estadual do Ambiente, Felipe Campelo, explicou que agentes do órgão estão em vários pontos da Baixada Fluminense, com máquinas e verificando possíveis novos problemas que faz com que a água não escoe em cidades da região. A capital carioca também foi alvo dessas chuvas. De acordo com os dados do Alerta Rio, os bairros de Anchieta e Irajá, na Zona Norte, registraram cerca de 40% e 25% a mais, respectivamente, do que o volume esperado para todo o mês de janeiro. O Hospital Ronaldo Gazola, em Acari, na Zona Norte, teve o subsolo inundado e ficou sem energia. As vias expressas importantes, como a Avenida Brasil e a rodovia Washington Luiz, foram interditadas e algumas estações do metrô e trem também precisaram ser fechadas. Na Pavuna, no condomínio Havaí, o nível da água já tinha tomado todo o primeiro andar, enquanto carros foram arrastados para cima dos trilhos do metrô. Os bombeiros atenderam mais de 200 chamados de resgate em todo o território fluminense. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, chegou a pedir na manhã de domingo para que a população carioca ficasse em casa e evitasse deslocamentos, já que a cidade foi alvo de fortes chuvas. O que a gente pede é isso, que as pessoas, especialmente nessa área da cidade, evitem se deslocar. A Avenida Brasil interditado, ou seja, não força a mão, não força ficar passando em área alagada, você coloca em risco a sua vida, atrapalha os agentes públicos. E por conta do temporal, o Centro de Operações do Rio divulgou que a capital entrou no estágio 4 do monitoramento de risco, uma escala que vai até 5 de limite.
Outro impacto foi a suspensão de concursos públicos. A Prefeitura do Rio anunciou que as provas dos processos seletivos acadêmico-bolsistas e o projeto Acolher, que aconteceriam neste domingo, foram adiadas devido às chuvas. Novas datas devem ser divulgadas em breve. Diante das fortes chuvas que vêm atingindo a região metropolitana do Rio de Janeiro desde sábado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com os prefeitos de municípios fluminenses afetados pelas chuvas para disponibilizar apoio do governo federal, segundo o Palácio do Planalto. Lula falou, por exemplo, com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o prefeito da cidade de Belfor Roxo, Vaguinho. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou que o governo deve antecipar o pagamento do Bolsa Família para todos os beneficiários que estejam nas áreas de risco e orientou a decretação de emergência na região. Ele também pontuou que trabalhará junto com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, sob comando do presidente Lula, para a definição das próximas medidas. Além de Lula e Valdez Góes, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, também conversou com o presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, para elaborar na liberação de recursos e na tramitação de propostas legislativas que ajudam a combater desastres naturais. O governo do estado do Rio de Janeiro montou um gabinete de crise no Centro Integrado de Comando e Controle, no centro da capital fluminense, para a elaboração de estratégias conjuntas para lidar com os efeitos da chuva. De acordo com o governo do estado, 8 municípios ainda correm risco de registro de deslizamentos. Neste momento, eles são classificados como alto risco. São eles Seropédica, Rio de Janeiro, São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita, Duque de Caxias, Niterói e Queimados. Técnicos do Ministério da Saúde discutiram hoje em Brasília como será feita a campanha de vacinação contra a dengue, inicialmente marcada para o mês que vem. A responsabilidade pelo trabalho de imunização ficará com o Sistema Único de Saúde. Vamos ao vivo a Brasília saber da Jaqueline Fonseca se já foi definido quem poderá receber a vacina. Boa noite, Jaque. Boa noite, Beatriz, Jaqueto e a todos que nos acompanham. Essa definição ainda não foi feita. Na reunião realizada hoje aqui no Ministério da Saúde, com membros técnicos e especialistas, epidemiologistas e infectologistas, foi discutido qual seria o ideal, qual público seria ideal ser atendido nesta primeira fase. O diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti, explicou que a recomendação da Organização Mundial da Saúde, OMS, é que sejam vacinadas as pessoas de 6 a 16 anos. Ocorre que a quantidade de imunizantes que o Brasil vai receber para prevenir a dengue não atende por completo a população dessa faixa etária aqui no país. Deste modo, uma ampla discussão está sendo realizada para definir quem serão as pessoas que poderão ser atendidas neste primeiro momento e em quais regiões isso deve ser feita. Numa próxima reunião, que será realizada na última quinta-feira do mês com os representantes dos estados e municípios, as deliberações feitas pela equipe técnica do Ministério da Saúde serão levadas, serão apresentadas, e a expectativa é que a partir dessa reunião este público seja efetivamente definido para que a campanha de vacinação comece já em fevereiro. O Ministério da Saúde vai receber no mês que vem 460 mil doses da vacina que previne a dengue e ao longo do ano serão 5 milhões e 200 mil doses. Também há um acordo de doação em andamento que pode elevar a quantidade de doses para 6 milhões. Com isso, cerca de 3 milhões de pessoas poderão ser vacinadas. A gente confere agora um trecho da fala do diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti, sobre essa discussão. A gente tem uma limitação de produção. O laboratório produtor, ele garantiu apenas 5 milhões e 200 mil doses para este ano, para que a gente possa comprar, mais um quantitativo para doação, que seriam as doses que nós iríamos utilizar esse ano. Além desse quantitativo que é bem reduzido, se vocês fazerem a conta, a gente vai conseguir vacinar
um pouco mais de 3 milhões de pessoas com esse quantitativo que é colocado para o ano de 2024. E esse quantitativo de doses, ele também tem outra limitação, que é o fato da distribuição ser cadenciada ao longo do ano. Então, a gente tem esse desafio imposto pela condição, enfim, de compra, de produção, que o próprio produtor traz para a gente. Mas, diante disso, a gente não abre mão das vacinas oferecidas e vamos elaborar uma estratégia para otimizar, para usar da melhor forma possível essas vacinas que estão sendo adquiridas. Essa vacina para prevenir a dengue já é utilizada no Reino Unido e países como Islândia e Noruega. Mas, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil é o primeiro país a disponibilizar a vacina no sistema público de saúde. Esse imunizante vai custar R$ 95,00 por dose aos cofres públicos e será aplicada pelo SUS. O Ministério da Saúde enfatiza que o início dessa vacinação não descarta a necessidade de manter os cuidados que a gente já conhece para combater o Aedes aegypti, como não deixar água parada. Bia Jaqueta, com vocês. Obrigado pelas informações, Jaqueline. Daqui a pouco você volta com outras informações direto de Brasília. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, instaurou um inquérito contra o senador do Paraná, Sérgio Moro, por suposta fraude num acordo de delação premiada durante a Operação Lava Jato. Isso acontece quando o acusado colabora com as investigações na intenção de receber uma diminuição na pena. O caso da vez envolve o ex-deputado estadual paranaense Tony Garcia. Ele afirmou que Moro fazia dele uma espécie de instrumento de chantagem, exigindo que usasse escutas, além de grampear ligações para obter provas contra outros integrantes do Poder Judiciário. Em nota, Moro negou e afirmou que não houve qualquer irregularidade no processo. E veja a seguir, reunião entre Ministério da Fazenda e Senado é sobre projeto que reonera a folha de pagamentos. E ainda, hoje o INSS começou a usar robôs para conferir e acabar com a farra dos atestados médicos falsos que terminam em auxílio-doença. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, discutiram agora à noite a reoneração da folha de pagamentos. Vamos voltar ao vivo a Brasília, onde a repórter Jaqueline Fonseca acompanhou as conversas e pode dizer se já é possível saber se houve algum acordo. Existe até uma divergência no próprio ministério sobre o quanto o governo vai perder de arrecadação se voltar a desonerar a folha de 17 setores da economia. Certo, Jaqueline? Boa noite mais uma vez. Isso mesmo, Jaqueto. Esse desencontro de informações com relação ao impacto orçamentário, inclusive, foi levado o novo cálculo do impacto ao presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, durante essa reunião que foi realizada lá na residência oficial do Senado Federal. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse a jornalistas que esse cálculo estava sendo refeito pela equipe técnica do Ministério da Fazenda e seria apresentado ao presidente do Congresso. Haddad disse que seria uma reunião de alto nível e não quis adiantar aos jornalistas qual é a cifra desse impacto orçamentário. O ministro também disse que sabe do compromisso de Rodrigo Pacheco com o orçamento público e iria utilizar o argumento de que a desoneração da folha de pagamento não está prevista no orçamento de 2024 para sensibilizar o presidente do Congresso Nacional. Essa questão da desoneração da folha de pagamento já vem se arrastando desde o final do ano passado. O Congresso Nacional aprovou uma lei para prorrogar a desoneração. Esse projeto foi vetado pelo presidente da República. O veto foi derrubado em sessão do Congresso Nacional, mas já nos últimos dias do ano passado, o Ministério da Fazenda editou uma medida provisória para reonerar gradativamente os setores atendidos por essa lei e revogar a legislação aprovada
pelo Congresso Nacional. Isso foi visto como uma afronta ao trabalho dos parlamentares e alguns senadores e deputados pediram que Rodrigo Pacheco devolvesse a medida provisória ao governo federal. Nessa reunião realizada lá na residência oficial, que durou mais cerca de 2 horas, também estava presente o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner. Na saída da reunião, Jacques Wagner foi o único que deu qualquer tipo de declaração e afirmou que a medida provisória não será devolvida. O líder do governo também afirmou que acordos estão sendo construídos, mas não quis adiantar que tipo de encaminhamento será tomado a partir de agora. Jacques Wagner também relembrou que essa medida provisória só começa a valer em abril e até lá novas conversas serão realizadas para costurar um acordo. É claro que a gente segue acompanhando essa questão da desoneração da folha de pagamento, que é super relevante para a economia do nosso país. Os pagamentos do abono salarial começarão a ser feitos pela Caixa Econômica Federal a partir do dia 15 de fevereiro. Os benefícios são referentes ao ano base de 2022 e os valores variam de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Mais de 24 milhões de pessoas serão contempladas. Os depósitos serão feitos de forma escalonada, levando em conta o mês de nascimento dos trabalhadores. Começou na cidade de Davos, na Suíça, a anual reunião do Fórum Econômico Mundial. Neste primeiro dia foram mostradas evidências de que o patrimônio dos 5 maiores bilionários do mundo dobrou em 3 anos. E uma reunião que discutiu a paz no leste europeu terminou sem um norte. O desejo do país de Zelensky era de que a reunião ajudasse a criação de uma rede de apoio para um plano de paz de 10 pontos entre os países do sul global que têm relutado em apoiar Kiev desde a invasão da Rússia. O ministro das Relações Exteriores da Suíça, Ignacio Cassis, que presidiu a reunião, disse que o encontro esclareceu pontos que serão discutidos em algum momento, mas que nem a Ucrânia e nem a Rússia estão preparadas para fazer concessões territoriais. A assessoria de imprensa de Zelensky disse que até o momento a Ucrânia não foi pressionada pelos parceiros a discutir a cessão de território à Rússia. De acordo com a Secretaria de Defesa ucraniana, o retorno às fronteiras de 1991 continua sendo o objetivo estratégico da Ucrânia, e isso incluiria a Crimeia, península ilegalmente anexada pela Rússia em 2014. De qualquer forma, a Ucrânia pretende aproveitar o encontro anual de líderes políticos e empresariais nesta semana para reacender o apoio e a atenção para sua luta contra a invasão da Ucrânia. A principal condição da fórmula de paz de Zelensky é a retirada total das tropas russas, uma exigência que o Kremlin rejeitou. Mas a guerra no leste europeu está longe de ser o principal assunto discutido em Davos. A desigualdade social mundial será uma das principais pautas. Por esse motivo, a Oxfam, organização independente sem fins lucrativos, vai recomendar durante as reuniões dos próximos dias que os governos estabeleçam metas e planos para uma redução radical e rápida da desigualdade. Por meio de um relatório, a entidade informou que apoia a proposta do economista ganhador do Prêmio Nobel, Joseph Stiglitz, de que cada país deve ter como objetivo que a desigualdade seja reduzida a um nível em que os 40% mais pobres da população tenham aproximadamente a mesma renda dos 10% mais ricos. A Oxfam também disse que o mundo poderá ter seu primeiro trilionário nos próximos 10 anos, enquanto o fim da pobreza poderá levar mais de 2 séculos. E as 148 maiores empresas do mundo lucraram 1 trilhão e 800 bilhões de dólares no último ano, 52% a mais do que a média dos últimos 3 anos, e distribuíram dividendos graúdos para os acionistas ricos, enquanto milhões de pessoas tiveram cortes em seus salários. Os dados também mostraram que após a pandemia, a riqueza dos 5 homens mais ricos do mundo dobrou. No caso de Elon Musk,
O empresário dono da Tesla e do X, antigo Twitter, que ocupa o primeiro lugar da lista, o salto no patrimônio foi de 737%. Já a fortuna de Warren Buffett, que foi o líder do ranking e hoje ocupa a 5ª colocação, cresceu 48% nesse período. A Oxfam ligou o aumento de patrimônio dos mais ricos a um aumento do poder das corporações e ao crescimento do monopólio em diversos setores, o que se reflete para a ONG as fortes presenças de presidentes executivos de empresas entre os bilionários e vice-versa. Além disso, os dados mostraram a desigualdade entre pobres e ricos, já que os milionários possuem 50% dos ativos globais nas mãos. Já que o assunto é concentração de renda, vale destacar a história de uma austríaca de 31 anos que decidiu doar uma parte de sua herança. Marlene Engeldorn disse que não acha justo receber o equivalente a 133 milhões de reais sem nunca ter feito nada para merecer. A única coisa, segundo ela, foi a sorte de ter nascido em uma família que montou uma indústria química em um país onde o imposto sobre herança foi abolido. Por isso, está convocando 50 austríacos para dividir um pouco do que terá agora com a morte da avó. Ela não disse qual valor que irá repassar, mas já começaram a surgir candidatos. A Previdência Brasileira quer acabar com os atestados médicos falsos que geram auxílios-doença. Por isso, passou a utilizar hoje a inteligência artificial, que deverá garantir a eliminação das fraudes. Os documentos passarão a ser analisados agora por robôs. O benefício dos atestados médicos para conseguir o auxílio-doença, atualmente chamado de benefício por incapacidade temporária, é concedido quando o trabalhador precisa ficar afastado do serviço por mais de 15 dias por motivos de doença. Mas uma quantidade considerável de trabalhadores se utilizam dessa condição para burlar o sistema e entregam atestados falsos. Essa situação foi expressa em um levantamento, onde mostrou que em 2023, mais de 1.600.000 documentos emitidos não foram aceitos pelo INSS por conta de irregularidades. O robô, desenvolvido pela Dataprev, vai fazer uma varredura nos atestados médicos que forem enviados pela internet. A partir de agora, a análise feita pela inteligência artificial vai cruzar os dados como nome, assinatura e CRM do médico no atestado, além de identificar o endereço de onde foi enviado o arquivo. Esse novo sistema substitui o atendimento médico pericial por uma análise de documentos, nos casos em que o benefício é de até 180 dias. Sendo assim, tanto quem falsifica como quem usa o documento falso podem ser condenados a até 5 anos de prisão. Além disso, o beneficiário do INSS que comprou o atestado terá que devolver o dinheiro recebido e pode ser demitido por justa causa. Vale ressaltar que qualquer pessoa que seja segurada tem direito ao auxílio-doença, incluindo empregados CLT, autônomos, empreendedores, facultativos ou contribuintes individuais. Basta ter o documento verdadeiro assegurando a necessidade da utilização do benefício. Em dia de agenda mais fraca e com menor volume de negociações devido ao feriado nos Estados Unidos, os investidores do mercado financeiro repercutiram a divulgação do Boletim Focus, relatório semanal do Banco Central, que trouxe projeções para os principais indicadores econômicos do país. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,18%, cotado em R$ 4,86 na venda. A Bolsa de Valores também fechou em alta de 0,41% aos 131.521 pontos. As aulas estão voltando e o material escolar da criançada para esse novo ano letivo será mais caro. Um levantamento da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado mostrou que os itens estão, em média, quase 9% mais caros do que no ano passado. Cadernos, canetas, mochilas. Apenas alguns dos itens que fazem parte da grande lista de materiais escolares. Todos eles possuem algo em comum:
não foram capazes de escapar de uma alta nos preços. A inflação brasileira de quase 5% foi um dos principais motivos para isso, mas não foi o único. O aumento dos custos de produção e a alta do dólar também pesaram nesse acréscimo. Com a valorização da moeda norte-americana em relação ao real no ano passado, os produtos importados, incluindo os artigos escolares, acabaram ficando mais caros. Justamente por isso, os itens que mais subiram foram aqueles que dependem de matérias-primas importadas, como a tinta e o papel. E a lista de maiores aumentos foi liderada pelos cadernos. O item ficou 15% mais caro em relação ao ano anterior. A lista continua com os lápis de cores com 12% de aumento e as borrachas com uma alta de 10%. Para os consumidores, não sobra outra alternativa que não seja colocar a mão no bolso. Mas algumas dicas poderão te ajudar a economizar na hora das compras. Para os especialistas, a primeira alternativa é pesquisar os preços em diferentes lojas, inclusive as online. De uma para outra, os preços podem tanto cair como subir. Comprar itens de marcas mais baratas também pode ser uma boa saída. Nem sempre aquelas mais caras são realmente as melhores. Outra dica é aproveitar as promoções e descontos que costumam acontecer com frequência nesta época do ano. E a última alternativa é reutilizar o material escolar do ano passado. Se ainda estiver em bom estado, essa com certeza é a melhor opção para o seu bolso. E veja a seguir, hoje foi o último dia para os brasileiros fazerem transferência de dinheiro pelo DOC. E também, praticar bullying passou a ser crime com o agravante de que, se for através das redes sociais, poderá até resultar em prisão. O presidente Lula sancionou a lei que tipifica o crime de bullying, inclusive o virtual, e inclui uma série de atos contra menores de 18 anos na categoria de crimes hediondos. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda. Com a sanção do presidente Lula, agora os crimes de bullying e cyberbullying, ou seja, quando acontece de forma online, passam a constar no Código Penal, com punição de multa. No caso de cyberbullying, também pode render até 4 anos de prisão. Essas ações de constrangimento e agressões agora são definidos por lei como atos de intimidação, humilhação ou discriminação, realizados sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante a violência física ou psicológica de diversas formas, como verbal, moral, sexual, social, psicológica, física, material ou virtual. O projeto, que havia sido aprovado no Congresso em dezembro do ano passado, cria a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e do Adolescente, que deverá ser feita por meio de um plano nacional, revisto a cada 10 anos, com metas e ações estratégicas. O texto também propõe que as prefeituras e o Distrito Federal implementem políticas de combate à violência nas escolas, inclusive com medidas preventivas. Em outro trecho, a legislação altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para penalizar o responsável que deixar de comunicar o desaparecimento de uma criança, com pena de até 4 anos de prisão. A sanção do presidente também amplia para até 8 anos de prisão a pena para quem exibe ou facilita a exibição de pornografia infantil, prática que passa a ser tratada como crime hediondo. Segundo o governo federal, essa nova política tem como objetivo garantir atendimento, inclusive à família, para casos de abuso e de exploração sexual de menores de idade e aprimorar as ações de prevenção e combate a essas práticas. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, publicou uma medida cautelar contra as empresas PagSeguro, Mercado Pago, Stone e PicPay por cobrança de juros remuneratórios disfarçados na modalidade parcelado sem juros
prática chamada de PSJ pirata nas carteiras digitais e maquininhas. As plataformas terão de ajustar as informações aos consumidores, além de responder uma série de questionamentos. A irregularidade foi denunciada pela Federação Brasileira dos Bancos em um processo aberto em dezembro de 2023, após protocolo também no Banco Central. Nas maquininhas, conforme nota técnica da Senacom, as empresas desenvolveram uma oferta de crédito que permite aos estabelecimentos comerciais cobrarem o chamado parcelado comprador, embutindo nas compras a prazo um adicional ao preço do produto. Portanto, apesar de cobrar juros do consumidor, a maquininha independente insere nos sistemas da bandeira do cartão uma transição não verdadeira de parcelamento sem juros. Na prática, a transação realmente efetivada, compra parcelada com juros, é destinada daquela inserida nos sistemas das bandeiras, compra parcelada sem juros. Já quanto às carteiras digitais, Mercado Pago e PicPay estariam supostamente concedendo empréstimos aos consumidores, inclusive deles cobrando juros, mas também de forma dissimulada, registrando a operação como modalidade de parcelamento sem juros, sem sequer haja uma relação de consumo na compra de bens. Na medida cautelar, a Senacom determina a apresentação de informações no prazo de 10 dias sobre a denúncia apresentada, além de um relatório de transparência sobre as medidas adotadas para dar cumprimento à decisão cautelar, no que couber, pois, caso as empresas admitem, a prática deve imediatamente garantir aos consumidores do direito à informação a ser prestada de forma adequada, clara e inequívoca em relação à quantidade, características, composição, qualidade, preços e riscos, com vistas a garantir que o consumidor conheça de forma prévia todo o detalhamento das operações realizadas. Cada medida está sujeita a multa diária no valor de R$ 5.000 pelo descumprimento. Desde as 10 horas da noite já não é mais possível realizar transferências bancárias via DOC. Apenas os pagamentos que foram agendados até o dia 29 de fevereiro serão feitos normalmente. Mas, a partir de agora, não dá mais para emitir uma ordem de pagamento. E no dia 29, o sistema será definitivamente encerrado. Além do DOC, também serão descontinuadas as operações de transferência especial de crédito, usadas exclusivamente por empresas para pagamento de benefícios a trabalhadores. O DOC foi criado pelo Banco Central em 1985 e por muitos anos foi a preferência de diversos brasileiros, mas nos últimos anos perdeu espaço para formas mais rápidas e baratas de transferência de recursos. Quando chegou o Pix, que é de graça, a situação piorou. Dados da Febraban mostraram que o documento ocupou o último lugar do ranking dos serviços. Passou a representar 0,05% do total, perdendo até para o cheque. O grupo terrorista Hamas publicou hoje um vídeo anunciando a morte de 2 reféns israelenses que foram sequestrados no sul de Israel em 7 de outubro do ano passado e levados para a faixa de Gaza. Imagens divulgadas pelo grupo terrorista mostram uma jovem refém dizendo que 2 homens com os quais dividiu o cativeiro morreram. No domingo, o grupo islamista havia divulgado outro vídeo em que se vê Argamani junto com outros 2 jovens vivos. Os homens identificados pela mídia de Israel como Yossi Sarabi, de 53 anos, e Yatis Vizcai, de 38 anos, tiveram suas mortes reportadas nesta segunda-feira. O Hamas capturou cerca de 250 reféns no ataque de 7 de outubro de 2023. As autoridades israelenses calculam que 132 seguem detidos em Gaza, dos quais 25 teriam morrido. Pouco após a divulgação do vídeo, o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, declarou em coletiva de imprensa que o movimento islamista está exercendo pressão psicológica nos familiares dos reféns. O ministro descartou qualquer cessar-fogo e defendeu que a única forma de libertar os reféns é seguir aplicando pressão militar. E afirmou que, do contrário, ninguém falará conosco e não chegaremos a nenhum acordo. A guerra entre Hamas e Israel já dura mais de 100 dias. Tem um saldo de mortos
próximos de 25 mil na Palestina. À medida que aumenta o número de mortos em Gaza, aumentam também os apelos internacionais por um cessar-fogo. A maior parte da população de Gaza, cerca de 2.200.000 pessoas, está deslocada internamente. A Organização das Nações Unidas alertou que metade da população corre o risco de morrer de fome. Na cidade de Rafah, no sul de Gaza, vivem mais de 1 milhão de pessoas, muitas delas deslocadas, que chegaram de outras partes do território em busca de um lugar seguro, fugindo dos ataques ao norte e centro do território. Numa publicação no Telegram, o porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza disse que a infraestrutura e os serviços médicos em Rafah não podem atender às necessidades de aproximadamente 1.300.000 pessoas deslocadas. 36 pessoas morreram vítimas de um deslizamento de terra em uma comunidade indígena de Carmen del Atrato, na Colômbia. As autoridades do país informaram que grande parte das vítimas são crianças que moravam no local. Imagens capturadas por drones mostram como o deslizamento de terra devastou a região e ceifou diversas vidas. A terra bloqueou a passagem da cidade de Quibdó para Medellín, o que dificulta as operações de resgate. A polícia local trabalha para buscar sobreviventes, mas classificou o terreno como instável e adverso, além do sinal de comunicação no local ser muito fraco. O exército do país informou que disponibilizou mais de 50 soldados para trabalhar ao lado da equipe de socorro, que afirmou estar mobilizada com todas as capacidades de resgatar e socorrer os afetados. Ainda não há informações sobre o número de desaparecidos ou feridos. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, visitou o local neste domingo. O presidente declarou a estrada Medellín-Quibdó uma zona de emergência e anunciou um investimento de quase 128 milhões de dólares para revitalizar a área. Apesar de atravessar um período de seca, o Instituto de Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais registrou fortes chuvas na Colômbia nesta sexta-feira. Choveu por mais de 24 horas na região onde fica a comunidade indígena e que abriga uma das florestas mais chuvosas do mundo. O sociólogo Bernardo Arévalo, de 65 anos, enfim tomou posse na madrugada de hoje como presidente da Guatemala. Ele assumiu o novo cargo 9 horas depois do previsto, por conta de protestos de apoiadores e disputas políticas no Congresso. Arévalo venceu as eleições em agosto do ano passado de forma esmagadora. Somente uma semana após sua vitória, os promotores ligados ao governo anterior entraram com uma ação judicial para tentar suspender a bancada do Semilla, partido pelo qual ele foi eleito. A suspeita era de possíveis irregularidades. Eles pediam que os novos congressistas assumissem os postos como independentes, sem qualquer relação com a legenda. Um impasse que continuava e que não parecia ter um fim. Os meses de incerteza, somados às horas de atraso para a posse, levou centenas de apoiadores reunidos na cidade de Guatemala a furarem um cordão policial para ficar em torno do edifício do Congresso. O clima era de um possível golpe de Estado. E até mesmo o presidente eleito fazia essa denúncia. O Ministério Público também tentou anular as eleições e retirar a vitória de Arévalo. Mas apesar de serem minoria parlamentar, os deputados do Semilla conseguiram reverter as decisões e conquistaram a presidência do Congresso. Foram cerca de 9 horas com muita tensão até que o novo presidente fosse empossado. A espera foi tão longa que alguns dos convidados deixaram o país sem ao menos ver Arévalo com a faixa presidencial. Após meses de sofrimento, o primeiro discurso no cargo não poderia ter sido feito de maneira diferente. Arévalo afirmou que não poupará esforços para combater a corrupção no país. E ainda hoje, a equipe internacional de neurocientistas identificou 5 tipos diferentes de Alzheimer. Pela 8ª vez, o argentino Lionel Messi levou o prêmio de melhor jogador do mundo. A Polícia Rodoviária Federal está de olho nos condutores de outros países que costumam ir para Mato Grosso do Sul. Eles têm cometido várias infrações no trânsito.
A fronteira seca de Mato Grosso do Sul com Paraguai e Bolívia facilita o acesso e a circulação de veículos desses países para o nosso estado. Boa parte dos motoristas estrangeiros esquece de uma norma básica para circular no Brasil. O veículo paraguaio, quando adentra no Brasil, ele precisa ter um seguro de responsabilidade civil chamado Carta Verde. E muitos dos veículos, por exemplo, do Paraguai, Argentina, Uruguai, não vêm com essa documentação. Então, ele é autuado por não portar um documento de porte obrigatório. Então, por exemplo, nós temos uma situação que o documento de porte obrigatório, que garante, por exemplo, num caso de acidente entre um brasileiro e um paraguaio, esse seguro consiga ressarcir o nosso cidadão brasileiro dessa situação em si. Nas rodovias de Mato Grosso do Sul, muitos condutores de outros países cometem irregularidades. Só no ano passado, quase 4.000 condutores foram multados. Antes de deixarem o Brasil, eles precisam pagar a multa. Caso contrário, terão problema quando voltarem para cá. Conseguiu sair sem pagar. Retornou e a gente pegou ele. Quando pega ele na volta, essa não tem mais, vai ter que pagar para seguir viagem, senão é recolhido o veículo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a infração mais comum cometida pelos condutores de outros países é o excesso de velocidade. Outra infração bastante comum cometida por motoristas de outros países é não pagar o pedágio. Muitos passam naquela faixa escrito sem parar. Só que as autoridades estão de olho nisso. Provavelmente a concessionária, de acordo com o convênio ou acordo com o órgão de trânsito, ele repassa essas situações ou online ou através deles e é feita a autuação tranquilamente. A PRF tem feito esse tipo de trabalho tentando coibir essa situação. Por quê? Porque a gente percebe que esse tipo coincide com o quê? Com o aumento das outras infrações subsequentes que esse cidadão percebe da facilidade do cometimento. Apesar dos motoristas estrangeiros serem multados, não são computados pontos na carteira de habilitação deles, porque o sistema com outros países não tem integração. Em dezembro, a PRF colocou no site da instituição um guia para a circulação de veículos no Brasil. Está no nosso site, tanto na língua portuguesa como na língua espanhola, para que o condutor que adentre no nosso país saiba que aqui tem regras a serem cumpridas no trânsito, sob pena de autuação específicas. O distúrbio de uso do álcool, que é a incapacidade de parar ou controlar o consumo de bebida, é uma condição altamente hereditária. Pesquisas sugerem que ter um parente imediato, como pai, mãe ou irmão, que tem o distúrbio, aumenta cerca de 3 a 4 vezes a probabilidade de desenvolver o problema. Apesar dos fatores no que diz respeito a ambientes familiar e social, 50% do risco vem dos genes da pessoa. O estudo da Universidade Norte-Americana da Califórnia, em San Diego, aponta que nenhum gene isoladamente é responsável por uma pessoa desenvolver o distúrbio de uso do álcool, mas que provavelmente centenas deles têm um papel nisso. Foram identificados alguns traços que esses genes influenciam, a começar por como o corpo processa a bebida alcoólica. Se o metabolismo do álcool estiver prejudicado, por exemplo, a bebida pode ser fisicamente desagradável, provocando náusea e dor de cabeça na pessoa. Ter essa característica, que é associada a pelo menos 2 variantes de genes que são mais comuns em pessoas de origem asiática, diminui o risco de distúrbio de uso de álcool, porque a pessoa é menos propensa a beber muito ou não bebe nada. Mas existe um outro grupo de pessoas que demora a sentir os efeitos do álcool, mesmo bebendo grande quantidade. Então, essas pessoas têm um risco maior de distúrbio de uso do álcool, que pode significar que a alta tolerância ao álcool pode estar ligada a como o corpo metaboliza a substância e, por isso, não se sentem tão embriagadas quanto outras quando bebem muito, ou podem não reconhecer quão bêbadas realmente estão, e assim não veem o sinal para reduzir ou parar de consumir. Embora cientistas não tenham identificado variantes de genes específicas para isso, o estudo acrescentou que nossos genes também podem afetar a impulsividade e como o cérebro responde a recompensas, características que estão ligadas ao distúrbio de uso do álcool, assim como outros tipos de dependência, e que podem influenciar alguém a procurar diversão ou experiências prazerosas, como bebidas mais fortes, sem pensar nas consequências.
Já o ambiente familiar na infância também tem um grande impacto em seu comportamento com a bebida. Se uma pessoa for criada numa casa onde é normal beber em excesso, e se ela tiver associações positivas com a bebida, será mais propensa a experimentar, sendo a idade em que começa faz uma grande diferença em termos do nível de risco. Aproximadamente 16% das pessoas que experimentam bebida alcoólica entre os 11 e 12 anos de idade desenvolvem uma dependência mais tarde, contra apenas 1% das pessoas que começam a beber aos 19 anos ou mais. Especialistas acreditam que isso é porque a exposição precoce ao álcool pode modificar o cérebro enquanto está em desenvolvimento, particularmente em áreas relacionadas ao autocontrole. Uma teoria é que os traumas no início da vida aumentam a reação de estresse do cérebro. E como o álcool é frequentemente usado para acalmar, sentir mais estresse pode muitas vezes levar as pessoas a beber mais. Apesar dos muitos fatores que contribuem para o risco de distúrbio de uso do álcool, só há uma maneira bem radical de eliminá-lo: não beber. Uma equipe internacional de neurocientistas identificou pela primeira vez 5 subtipos distintos da doença de Alzheimer, o que possibilita explicar o motivo de alguns medicamentos serem ineficazes contra a doença e, consequentemente, oferecer novos tratamentos. Pesquisadores do Centro de Alzheimer de Amsterdã, da Universidade de Amsterdã e da Universidade de Maastricht, todas na Holanda, juntamente com especialistas em doenças neurodegenerativas dos Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido e Suécia, chegaram a esta conclusão depois de examinarem proteínas no líquido céfalo-ractiano encontrados no cérebro e na coluna vertebral de 419 pacientes com Alzheimer e 187 pacientes controle. O líquido céfalo-ractiano é um líquido transparente que envolve o cérebro e a medula espinhal e é considerado uma janela para o cérebro. Esse líquido também contém proteínas que são produzidas no cérebro e liberadas no fluido. Como tal, 3 biomarcadores do LCR, A42, Tau, total T-Tau e Tau fosforilada P-Tau são amplamente reconhecidos como o perfil da doença de Alzheimer e são uma importante ferramenta de diagnóstico. No último estudo, a equipe identificou 1.058 proteínas no fluido que diferiam entre as duas cortes testadas. Descobriu-se então que estas proteínas estavam ligadas a diferentes processos moleculares específicos envolvidos na progressão dessa demência. Analisando essas proteínas, eles descobriram diferenças importantes, separando o que antes era uma condição única em 5 subtipos distintos, com progressão clínica e expectativa de vida diferentes. Ao identificar tipos específicos da doença, os cientistas esperam poder criar tratamentos direcionados e, portanto, mais eficazes. A doença de Alzheimer, uma das principais causas de demência, é uma doença progressiva do cérebro que lentamente rouba a memória dos pacientes. Há décadas, a ciência busca tratamentos eficazes para curar ou retardar a progressão sem sucesso, na maioria dos casos. O argentino Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do mundo da FIFA pela 8ª vez. Além do camisa 10, outros brasileiros foram premiados. Entre eles, Vinícius Júnior, Ederson e Guilherme Madruga, que ficou com o prêmio Puskás de gol mais bonito da temporada. Pela 3ª vez na história, o prêmio Puskás está nas mãos de um brasileiro. A honraria, que já foi conquistada por figuras renomadas no mundo da bola, como Cristiano Ronaldo, Neymar e Ibrahimovic, agora é de Guilherme Madruga. O volante de 23 anos, agora jogador do Cuiabá, recebeu o prêmio pelo gol que marcou quando defendia o tradicional Botafogo de Ribeirão Preto, clube do interior de São Paulo. A pintura assinada pelo meia aconteceu na partida contra o Novo Horizontino pela Série B do Campeonato Brasileiro, no dia 27 de junho do ano passado. Todos aqueles que chamavam o senhor de louco, que me passavam treino para mim na areia com 13 anos, não vamos mais chamar o senhor de louco.
realmente eu estou virando um jogador profissional. E a mãe, toda vez que a senhora chorava escondido enquanto eu estava longe, valeu a pena. E não foi só Guilherme Madruga o brasileiro premiado na cerimônia. O atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior, entrou na seleção dos melhores jogadores do ano e também foi lembrado pela FIFA como referência da seleção brasileira na luta contra o racismo no ano passado. Campeão da Supercopa da Espanha neste domingo na Arábia Saudita, Vinícius Júnior não pôde estar presente pela viagem, mas foi representado por Roberto Carlos, Júlio César, Roque Júnior, Ronaldo, Belete e Cafu, referências do Brasil nas últimas décadas. Além dele, Ederson foi eleito o melhor goleiro do mundo na eleição do The Best. O jogador do Manchester City venceu a concorrência de Courtois do Real Madrid e Bono, que atuou no Sevilha na última temporada. Zagallo, morto no dia 6 de janeiro por complicações de saúde, foi lembrado na cerimônia e homenageado por Ronaldo. A camisa 10 da seleção brasileira feminina, Marta, também não podia ficar de fora. A jogadora mais premiada na história da FIFA foi homenageada na premiação nesta segunda-feira. Com 6 troféus de melhor do mundo entre 2006 e 2018, ela vai dar nome a um novo prêmio criado pela FIFA para a autora do gol mais bonito do mundo no futebol feminino a partir do próximo ano. Aitana Bonmatí, do Barcelona, foi eleita a melhor jogadora do mundo na categoria feminina. E o prêmio de melhor do mundo do futebol masculino ficou novamente com o argentino Lionel Messi. Esse é o 8º prêmio de melhor do mundo do camisa 10 na carreira, mas desta vez foi uma surpresa. O camisa 10 do Inter Miami, também vencedor da Bola de Ouro em 2023, superou o favorito Haaland do Manchester City e Mbappé do PSG, que completaram o pódio. Nenhum dos 3 finalistas esteve presente na cerimônia. Messi e Haaland terminaram empatados na votação, mas nos critérios de desempate, onde conta os votos entre os capitães de seleções, o argentino foi coroado. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.